Boa tarde, bom dia ou boa noite você que está assistindo a gente aqui do podcast Pod Vida, que a nossa intenção do Pod Vida é gerar vida através de outras vidas. Trazer essa comunicação, trazer à mesa a pessoas como vocês. Está aqui o nosso pastorzão Paulo Elias, Ana Cláudia, de Missões, gente, muito referência pra gente no nosso tempo atual. E é isso. Você que assiste Pod Vida, te agradeço, a gente é muito feliz por ter vocês como comunidade. Continue compartilhando, ajudando a gente com pessoas que não conhecem a gente ainda e pode tirar um tempinho ali para poder ouvir coisas novas, retirar os seus anseios através de tanta experiência de vida, que é a nossa proposta. Então, fica aí com a gente, assiste esse Pod Vida, dá o seu like, dá o seu joinha aí, segue, compartilha e se inscreve no nosso canal, beleza? Cara, vou falar uma parada pra vocês que eu acho que muita gente não entendeu, né? O que é o Pod Vida? Gerando vida através de outras vidas. Não, o Pod Vida a gente criou porque o nome era... Ah, não, tá. Pod Vida, a gente não falou a referência ainda, né? A ideia a é galera do não entendeu pó. ainda, cara. Não é pod de poder, Poder, né? É pó de vida, mas ninguém pegou. Ninguém Sabe? pega. Pô, brincadeira, né? É o pó. A gente fica pó triste. pra vida. Ele pegou o nome bonito, E nome não- bom, ninguém pegou. Fui num monte pra poder pegar um bom nome A gente veio com o pod, tentamos trazer o pó de café aqui pra ajudar, mas não ajudou em Não nada. ajudou em nada. Mas é isso aí. Quem que ajuda a gente a manter o Pod Vida de pé aí é a G2 Publicidade, que acabou de aparecer aqui. Uma empresa de envelopamento que acaba dando uma melhorada. Você que está precisando revitalizar teus eletrodomésticos ou bancada, armário, carro, pessoas também. Pessoas feias, dá pra ficar bonito. Dá pra dar uma envelopada na galera pra melhorar o... Então, tá no descritivo aqui do vídeo. Você pode entrar em contato com a G2 Publicidade, tem um WhatsApp lá. E se você vier pelo Pod Vida, você pode falar lá no WhatsApp: eu vim pelo Pod Vida do Paulo Elias e da Ana Cláudia, que você tem 10% de desconto. Já é uma grana boa aí, né? Pra vocês economizarem. Então tá aí nosso presente aí pra você. E a Melhor Grão tá aí também. A Melhor Grão é uma cafeteria onde a gente tá aqui nesse momento. Tá proporcionando aí um cafezinho aqui, ó. Um cafezinho. Olha o cafezinho. Bebe aí, da Melhor gente. Grão. Bebe aí. Pô, cara. A galera vai achar aqui. Hoje eu não botei, não tá? Aguento mais tomar café. Nossa, maravilhoso esse cafezinho aqui, ó. Então o cafezinho da Melhor Grão também tá com 10% de desconto. Você chega aqui, o atendimento é muito atencioso, eles são bem solistas, assim, o atendimento é muito diferenciado, porque elas viram amigas mesmo dos clientes. Então você vem aqui na cafeteria, fica no Shopping Nova América, é um anexo que tem no shopping chamado Centro Nova América Offices, tá? São 3 prédios comerciais aqui. Se você vier já para fazer algum tipo de consulta ou você para visitar algum tipo de empresa aqui que está alocada aqui, você dá uma chegadinha aqui do lado da recepção da Torre 3000, que você vai ver a nossa cafeteria aqui, tá bom? Top. Tá visto, tá, né? Tá dito. Merchan, tá garantido Merchan. o próximo podcast pra Podcast. empreender a Nosso gente. bolso. Estamos aí com nosso grande pastor Paulo Elias e Ana Cláudia. Veio aí para somar Muito nesse obrigada. papo. Obrigado. Muito bom. Conta um pouquinho sobre vocês. Como é que vocês estão há quanto tempo? Mais como um casal, né? Como é que vocês se conheceram? Como vocês se conheceram? Ai, E aí? Tanto tempo. A gente já tá junto há quase 34 anos, né? Uau. Nós temos... 35 vai rolar festa. Bota aqui embaixo, galera. Ó, Já- festa, me já- chama. Mas de casados, a gente já passou dos 30, né? Já estamos Já. aí nos 32. São tempos importantes que a gente tem convivido. Tá do meu lado, minha parceira, minha amiga, minha cúmplice nessa missão da vida, missão familiar, missão do reino, né? E a nossa história tem muito a ver também com isso, porque a gente se conhecia dentro da igreja. Eu estava numa fase tentando entender muito quem eu era, saindo da adolescência para a juventude, buscando definir essa questão da vida relacional, né? Quem eu iria seguir. E a Cláudia, assim, a compatibilidade dela foi uma coisa muito legal no processo. E a gente está Juntos já há Conheceram tempo. adolescente, eram da mesma igreja? Sim, da mesma Da igreja. mesma igreja? É. Qual igreja? Qual igreja? É a Igreja Batista Barão da Taquara.
na Praça Pô, Seca. Praça Seca. Hoje é o pastor, né? Agora não, Novaes. Novaes, pastor Novaes. E nós ficamos ali alguns anos, né? E foi muito bom esse encontro, né? E uma igreja grande, a gente não se conhecia assim, né, tão de perto, mas a missão nos Ela aproximou. estava quase né? um ano dentro da igreja e a gente não se conhecia. Não se conhecia. Mas você fala missão. Você falou missão por quê? Vocês se conheceram em alguma Através de coisa? alguma Então, Através de missões? sim, porque a nossa igreja, né, nessa fase, ela tinha também, chamava pessoas, missionários, investia nessa questão também na época. Nós tínhamos um líder da juventude que era preocupado, né, com essa vocação também, né, dos jovens, né? E eu também vim de uma família de missionários, né? Meu tio era um missionário no meio Pô, que dos legal. índios, é. Uhum. Então, assim, eu sempre tive esse olhar para missões e isso chamava atenção e que foi também que nos uniu, né? Que nos aproximou, né? Foi muito bom e esse, né? Chegar mais próximo, estar mais próximo, tem tanto tempo, né? Tem bastante tempo Muita mesmo. história, Muita história. Muita Maneiro. história mesmo. Mas é isso, né? Foi nesse contexto aí, eu era novinha, eu tinha uns 16 para 17 anos, né? Caramba, vocês começaram a namorar com 16, né? 16 E casaram com 17 quanto? Casaram Depois de quantos quanto anos? tempo? Nós casamos cedo, né? Eu Nós tinha... namoramos 3 anos e meio. É. O crente não namora há muito tempo. É. Porque a vida do crente Não é fácil. não é fácil. Não, mas vamos combinar. Outra geração, né, gente? É, Né? verdade. Vamos combinar. Ah, eu comecei com outra 17, minha geração. esposa com 14 a namorar. Mas Uhum. aí a gente levou 8 anos, tá falando aí que crente não namora há muito Você tempo. não era crente, não. É que eu não tinha dinheiro pra casar, na verdade, né? A gente casou também sem dinheiro, mas foi pela É. fé, porque a missão que a gente estava. Eu comecei a minha jornada missionária numa organização internacional e interdenominacional, que é a Operação Mobilização. Ela é muito conhecida pelo navio OM, Logos. Logos, Aham, contribuiu, Lopes, muito aham, bom. Sim. Eles estavam começando um treinamento aqui na América Latina, eu fui aluno da primeira turma. Quando eu estava namorando ela, eu fui na frente, fiz o treinamento, depois trouxe ela, nos casamos. E a vida na missão era uma vida em comunidade, então o custo de vida nos ajudou muito, é mais barato, né? Uhum. Coisa mais comunitária, você divide mais as despesas. Vocês moravam, casaram e moraram pela Taquara ali? Por ali ou não? Não, a Não? missão em Petrópolis. A Era base em, da Pe- missão é era, essa, era em Marcelo? Petrópolis. Onde, Hoje né? está em São Paulo, né? Hoje a Eles missão foram está para em São São Paulo Paulo. depois, muitos anos, Uhum. mas naquele período foi em Petrópolis. A gente ficou lá por 6 anos trabalhando com essa organização. E aí começamos a nossa jornada missional mais intensa e a vida de casados, né? Lá também. Tivemos esse primeiro, a nossa gênese, que a gente chama desse processo institucional. Porque lá na Barão do Taquara, quando ela cita, a gente estava muito envolvido com o trabalho evangelístico nas comunidades, muito em presídio, né? Assim, mas com o projeto da missão, nosso casamento e missão foi uma fusão bem interessante nesse sentido. Entendi. Então, essa parte de missões, então, é desde cedo, né? Que vocês trabalham. Sim, sim, desde cedo. Bem Caramba. cedinho. Ela Chamado, né? teve um primeiro contato com a família dela. família já estava. Sim, sim. Tu também veio de família cristã, pastor? Sim, sim. Meu pai é falecido, pastor, né? Minha mãe também. Minha mãe é pastora. E a gente começou bem cedo, né? Na vida cristã. Mas a parte de missão também tem muita influência do meu pai, né? Meu pai trabalhava como evangelista na Ilha Grande quando ainda era presídio. Caraca. E confesso que quando eu tinha 15, 16 anos que eu ia lá, eu não ia para evangelizar preso, eu ia para tomar banho naquelas praias paradisíacas, né? Aquele lugar assim, lindíssimo. Mas foi lá que começou a coisa. De alguma forma já estava sendo fomentado pelo teu pai ali. Porque o meu pai, o Henrique César, que era da Convenção Batista, que era responsável por todo o projeto social da convenção, era membro da Barão do Taquara. E eles dois estavam muito parceiros nesse projeto. E o Henrique tocou numa e falou assim: você vai pregar numa cela hoje. Eu falei: se prepara que Deus vai te usar. Rapaz, eu fiquei em choque, né? Mas fui lá, entrei no quarto, abri um texto do Novo Testamento lá, dos Evangelhos, comecei a analisar o movimento de Jesus e parti para cima. Cheguei numa daquelas muitas celas, que a gente entrava nas celas, né? E era permitido naquela época. Hoje é um presídio mais complicado, né? Tem uma série de restrições e tal. E conheci Escadinha, que foi um dos presos mais famosos, né? O Gordo, que era parceiro dele, toda aquela turma. A gente foi numa das celas, ali
presídio de Ilha Grande era pessoal que tinha feito coisa ruim, né? Muito ruim. Eram os piores, né? Eram levados para lá. Foi uma experiência muito forte. Eu confesso que aquele dia eu fiquei muito tocado e foi a partir dali, depois de falar uma palavra de 10, 15 minutos para aqueles presos que me ouviram como mais do que um garoto falando para eles, eu acho que eles enxergaram algo divino em mim e vê-los se manifestando com desejo de desejo de falar mais, de ouvir mais, aquilo mexeu comigo. Seu primeiro sinal de pertença foi ali? Tipo, pertenço a isso aqui, é um desígnio. Começou a clarear alguma coisa, né? Porque você, quando tem 15, 16 anos, a vida do adolescente é uma vida dura, né? Eu tenho sempre essa coisa assim, eu sempre fui líder, é do meu dom principal, dos meus dons principais, mas essa coisa de definir vida e missão a partir dos 15, 16 anos não é muito comum. Vai clareando, né? Mas eu entendo que ali, eu posso dizer, foi aqui que eu consigo enxergar que nasceu o processo de Deus na minha vida. Legal. Eu vim conhecê-la 5, 6 anos depois. Já tinha essa veia, Já. Só E aí foi juntou. encaixando, sentando muito na mesa com ela, almoçando em casa. O pai contava muita que história, maneiro, emocionado cara. sobre o irmão, que foi missionário entre os índios xerentes no Brasil, trabalhou com missão Novas Tribos. Aquilo mexia muito com a gente, né, e tal. Certeza. A missão sempre foi a nossa essência, meio que organicamente, né? Aí veio treinamento, veio estudo, seminário, e a gente vai juntando as ferramentas. Cláudia é psicóloga, então ela usa muito essa ferramenta. Ela é líder, é musicista também. Cláudia toca, canta, gosta muito mesmo? dessa área. É mulher polivalente, cara. Caraca, Não que é pouca maneiro. coisa, não. Assim ele me deixa, né, sem graça. Não, tem muitos dons, muitos talentos. Pô, Eu me que apaixonei lindo. pela mulher, Cláudia, né? Maneiro. Essas coisas, claro, são maravilhosas quando você pode ter uma parceira que está junto contigo, lado a lado. E que tem a mesma visão também, né? Sim. Hoje a senhora reino, ainda assim, de missão. atende pessoas assim na tua profissão? Sim, atendo. psicóloga? Atendo. Eu trabalho numa escola como psicóloga escolar e atendo a clínica Pô, também. Qual que é a né? escola? Qual escola? E a Pode clínica? falar? Pode falar de boa? É? Pode, Colégio Gálatas. lá. Alô, Gálatas, Aí, olha um aí. abraço aí. Legal. É no Valqueire, né? Próxima à Praça Legal. Seca, Legal. tá? Na Rua Santa Genoveva. E eles também até estão aí contribuindo com a gente, com aí a sessão para Petrópolis, Aham, né? sim. Ontem nós fomos buscar, né, as doações e foi bem interessante a Vocês movimentação, não tem né? como não mobilizar onde Deus bota vocês, né? verdade. A diretora do colégio e a sobrinha, que são uma das gestoras, tem uma outra sócia também que eles são membros da nossa igreja, fizeram escola de missões com a gente, então eles são muito missionais, assim, Pô, fecham muito. legal. E Cláudia, esses ambientes. A gente gosta muito dessa coisa orgânica, né? Quanto mais natural o processo for, e Deus vai tocando, e a gente tem uma coisa muito comum, que envolve mobilização. A gente convida o povo, sabe, Abraço, Tá. né? abraça. A gente sente muito Deus nos usando nisso. Essa capacidade de mobilizar pessoas, isso é muito importante, né, para fazer, por exemplo, startar processos, projetos, desafios. A gente se sente muito usado nessa área. Contagia, né? Eu acho que assim, quando você chega com essa motivação toda, Sim. né? E não é simples o trabalho, mas é possível fazer. Então, quando a gente mostra isso, nossa, e adolescente, né? Eles gostam de ajudar. Então, se empenharam na campanha, né? E assim foi muito legal, né? De ver a E participação vocês são a deles. voz que ecoam, eu vou falar particularmente mesmo, como admirador de vocês no ministério, Obrigado, Felipe. porque vocês trabalham, vocês fazem, né? E vocês não são só a voz que propaga para que ecoe, mas vocês fazem, vocês estão fazendo, vocês estão trabalhando junto. Isso A gente se sente Chama assim, atenção. muito Sim. desafiado a estar perto das pessoas. Não vou dizer para você que sempre é fácil, né? sim. Até porque a gente até brinca. Eu acabei de vir agora de uma reunião com mais de 265 voluntários que se candidataram para essa jornada 2022, numa agenda vastíssima lá na Betânia, onde nós somos membros, né? E diante disso, a gente tem desafiado o pessoal a pensar. Porque assim, eu não sou contra a ideia da igreja se envolver em projetos que vão para países ricos ou para lugares bonitos. Acho que cada um tem o seu perfil, né? Mas eu tenho brincado com eles lá, brincado falando sério, que nossa missão não é para Dubai nem para Miami, né? Essa missão é para favela, para comunidades, tráfico, milícia, enfrentar o desafio de ir para esses lugares,
nos testemunhos dados agora há pouco lá, a gente estava até lembrando, Sim. né? Como a gente estava no Morro dos Cavaleiros, ali, fronteira com Chapadão, onde nós temos um dos nossos muitos trabalhos da igreja, e o tiroteio comendo solto, né? E a gente lá cuidando das crianças. Então, a gente desenvolve projetos para os que mais precisam, os mais necessitados. E a gente se sente no desafio de estar presente, né? Mais do que dizer, Jô, Felipe, vão lá, façam, a gente sim. vai junto. Vai junto, né? A gente ajuda e facilita para que você use todo o seu potencial bom naquilo que você faz. Se você é um bom comunicador, então vamos usar você para isso. Se você é bom com fotografia, tem uma câmera dessa aqui e pode dar visibilidade. A gente procura trabalhar muito na descoberta de dons e talentos e encaixar as pessoas nos lugares certos, pelas razões certas, para fazer as coisas certas. Já é natural. Isso acaba fluindo muito mais. Nossa metodologia tem uma visão mais nesse sentido, né? E vocês sentem que sozinhos nessa mobilização, porque a gente sabe que a igreja são poucos que são apaixonados por missões. Uhum. A gente entende isso, que é difícil às vezes, né, você colocar uma grande parcela de uma igreja para ir junto fazer missões. Aí você acaba ficando só porque a sua paixão é muito grande e nem sempre é tão grande assim na maioria dos irmãos. Você sente isso, que pelo menos lá onde vocês congregam lá, ou que a igreja abraça mesmo? Não, a igreja Betânia tem um diferencial, né? Legal. Quando a gente anuncia qualquer ação, qualquer questão, por exemplo, Petrópolis, né? Terça-feira foi o ocorrido que aconteceu. E já estavam, pastor, como é que a gente vai fazer? Pastor, já estavam ali. Então é uma cultura mesmo. É uma da igreja, cultura. né? Eles são Isso. reativos e proativos. Isso. Entendi. Então fica um pouco mais fácil, né? Isso, Mobilizar a galera. mobilizar Mas a muito galera. disso a gente deve também a forma como o pastor Neil conduz a coisa. Sim. Tá, entendi. Porque, assim, Betânia não tem conferência nem congresso missionário de despertamento. Tá, não entendi. tem, a gente não faz. Eu estou há 10 anos em Betânia, eu nunca realizei uma conferência missionária. Já fiz conferência de combate ao tráfico humano, que é uma das linhas que a gente atua na Índia, mas é uma coisa muito especializada, mais... Específico. Desculpa. E a Neil ajuda muito, porque o tempo todo ele está dizendo, seja útil, né? Olha a missão, olha o serviço. Quase que toda a culturou mensagem isso para a igreja. Sim. né? cultural. Sim. Isso é bom na igreja. Você não cultural. sente muito, né? Esse Né? vazio assim lá, né? Então, nós Tá, somos uma entendi. igreja orgânica, relacional e missional, né? Então, você tem razão. A maioria das igrejas você Pena. sua É. para conseguir um processo desse. Eu tenho uma fala que eu já digo para o Neil desde que eu comecei. A primeira missão que eu tive em Betânia, dada por ele, falou, Paulo, vai ao Haiti. Eu tenho um pastor amigo na Flórida que faz um trabalho muito importante lá. Tinha sido pós-terremoto, né? Aquele terremoto de 2010, 350 mil mortos, aquela catástrofe, aquela tragédia sem precedente do nosso continente, né? Tudo aquilo. E havia já um trabalho desenvolvido com essa igreja da Flórida, e o Neil é muito amigo desse pastor, o pastor Silaí. Falou, vai lá, encontra com o Silaí, vocês vão lá no Haiti e veja como que Deus falar com você, traz para a igreja vai desenvolver. E eu, no avião, voltando, tive um insight, né? E pensei exatamente nisso que você acabou de me perguntar. Porque o cabeça da igreja, diz o apóstolo Paulo, é Cristo. Mas o cabeça da igreja local ou é um pastor, ou são algumas famílias que mandam na igreja. Sei lá, seja lá quem lidere, né? Betânia tem uma característica, uma personalidade. O Neil é o líder, é o responsável geral e a igreja obedece sua voz, seu comando. E eu voltei e pensando nisso. Bom, Paulo diz, o cabeça da igreja é Cristo, mas o cabeça da igreja local, ou as cabeças, são aquelas pessoas. E dependendo se elas estão mais inclinadas para uma visão missional ou não, elas te ajudam ou te atrapalham. Tá bom. Entendi. Porque organicamente toda igreja deveria ser missional. Mas quando você tem que ficar despertando a igreja porque alguma coisa no discipulado foi mal feito. Isso precisa ser revisto. Então essa ideia, e muito disso também da igreja terceirizar missões, entendeu, Ju? Porque, assim, os batistas, por exemplo, terceirizam para juntas realizarem as suas missões. Aí patrocinam os seus missionários. Legal, é uma forma de fazer. É mais organizado, você tem uma segurança do missionário, tem uma série de coisas aí que são prós e contras. Mas você não envolve muito a igreja nisso. Aí fica com uma agenda em que missão é um apêndice.
Não, em Betânia, e aí, se você quer saber se a sua igreja é uma igreja missional, pega a agenda dessa igreja Sim. e contrapõe a tudo que envolve ir ao outro. Mais do que aquele ir por Legal. todo mundo. Cara, não é sem direção, é uma coisa específica, né? Então, a gente tem eu acabei agora de vir desse café missional, que a gente tinha esses voluntários, e a gente botou a agenda 2022. Tem missão todo mês, toda hora. Pop Rua, 3 vezes por semana. O que é o Pop Rua, pastor? Pop Rua, a gente chama assim, carinhosamente, eu trabalho com população em situação de rua. A gente trabalha na assistência com alimentação, segurança alimentar. Nessa equipe nossa também tem se especializado e feito cursos para trabalhar a questão da drogadição, o problema do viciado. Isso é junto com a Casa Viva ou não? O Casa Viva é um outro projeto de Betânia. Ele é para a comunidade, eu já explico ele. Específico. O projeto de Pop Rua, ele era um trabalho até a parte e a gente tem somado esforços para estar todo mundo na comunicação e nas ações. Pô, a gente tem uma líder preparada com o seu co-líder e eles treinam, eles trazem pessoas que têm alta vivência, que têm informações mais técnicas, porque a droga é um desafio que não é um estalar de dedos. Nós somos de uma geração muito do self-service, do aperta um botão, acontece. E a coisa da recuperação de viciado é um processo muito difícil. Nós não temos caso de recuperação, mas trabalhamos com aconselhamento, redirecionamento e faz parceria com algumas Tem instituições. apoios ali, lugares que A gente, consegue quando tem um destinar. caso de Uma internação, rede, né? indica Uma rede. para a Maranatá, que é da Igreja Católica, que a gente descobriu Que que no maneiro. Rio de Janeiro é um dos melhores tratamentos para viciados que a gente tem no Rio. Então, eles são pessoas que a gente indica conheci. quando há o caso de internação. Então, Pop Rua, a gente cantada. visita cantada, por exemplo, coral das igrejas, normalmente cantam aonde? Dentro da igreja. Quando vai cantar fora, canta na outra igreja. Em outra igreja. Nosso coral da igreja canta dentro da igreja, mas tem uma agenda, né? Cláudia faz Tem. parte como musicista, Legal. canta e tal, e ela... Sim, nós cantamos agora no final do ano no Carlos Chagas, né? maneiro, né? Nós temos a ministra de música, né, lá da igreja, Marta, e ela tem um conhecimento, tem uma rede também, então sempre estão pedindo para ela. Os hospitais Nos do Rio de hospitais, Janeiro então, têm Andaraí, convidado... O Andaraí, o Carlos Chagas, que são os mais próximos. Então, foi uma experiência bem legal esse final de semana. Pandemia e tudo, com todo o protocolo, com todo aquele cuidado, a gente conseguiu fazer um movimento com poucas pessoas, porque por conta disso. Sim. Mas geralmente vai bastante gente, né? E não só, né, nos hospitais, mas asilos. Tivemos, né, no Lar Batista cantando também, legal, que precisa. maneiro, pô. Nós fomos lá e foi uma tarde maravilhosa. Então tem sido assim. E projetos também, ela está pensando esse ano em cantar nas praças e ver como... Você vê, né? uma igreja missional, e não é assim, tipo, vai embora, Marta, vai para a rua. Não, é dela, né? Marta leva o pessoal para o presídio. E muitas dessas questões, por exemplo, que ela está falando, é mais do que cantar. Você chega num hospital público, muitas vezes falta equipamentos, é uma coisa, né? Mas, por exemplo, situações como pasta de dente, um absolvente para um Higiênico barbeador, ali, o uma básico. material, isso, E material aí, higiênico. Uma dúvida que eu tenho, tá? De igreja mesmo, tá? Sim. De organização. A igreja, ela contribui financeiramente para isso. É a maior parte como eu vou dizer assim, a maior parte das entradas da das igreja. entradas são para missões. sim, Vocês separam isso? Percentualmente, Betânia investe mais de 80% dos seus recursos na obra missionária. Caramba. Caraca. A gente tem, tanto para esses projetos, o Casa Viva que você Sim, perguntou, que Casa eu Viva é a citei. nossa Isso ONG. inclui a Casa Viva também? Sim, a Casa Isso. Viva é a que Isso leva a tudo maior Casa parte Tá. da atenção financeira por causa da sua estrutura. Né? Correto. Então, Casa Viva tem uma estrutura com 11 funcionários, mas tem um número enorme de voluntários, atende desde a gestante que ainda vai gerar, né, o seu filho ali, desenvolver o seu filho até o nascimento e até a terceira idade. Então a gente tem vários projetos, tem uma equipe nossa, tem uma presidência, tem uma diretoria interna full time dedicada, só pra Casa Viva. exclusiva, só para o Muito Casa legal. Viva. E aí essa ONG atende à comunidade em frente à igreja, que é a comunidade João Lopes, que é uma sucursal da Vila Vintém, que é uma favela mais famosa, uma comunidade mais famosa, e a João Lopes, que está em frente, do outro lado da rua,
recebe essa atenção a mais Malé de... também, Malé, né? Ali tem um... É um complexo, É, tipo- Malé, Realengo, né? ali é conhecido como Sulacap, Realengo, Malé. Nós estamos no meio, né? Nós temos 3 ruas de acesso à nossa igreja, então a gente acaba atendendo uma... Mas aí o Casa Viva, só no Casa Viva por ano são mais de R$1.200.000 investidos para atender as demandas da comunidade, que vão em todos os níveis de curso profissionalizantes. É um trabalho de ONG mesmo, né? Mas a maior patrocinadora é a Betânia. A gente tem um grupo lá trabalhando para conseguir trazer mais patrocinadores. Recentemente o Itaú fez um aporte de R$30.000, porque vai legal, reconhecendo o cara. trabalho de uma organização séria. Então tem empresas maneiro. mantendo lá também, legal. Se a sua empresa quiser ser uma patrocinadora com um valor mensal, alguma coisa, então você pode procurar o Casa Viva. Isso também tem as questões legais de impostos que você tem, descontos. É muito interessante nisso também, né? Dedução. E as nossas missões, eu não tenho gestão no Casa Viva, mas sou do conselho, e a gente apoia a comunidade, a João Lopes, a partir do Casa Viva, né? Com trabalhos voluntários. Aí vão muitos outros. A gente tem trabalho com população em situação de rua, visita cantada nos hospitais. Aí eu estava falando desse material de higiene, só para concluir, e a gente doa esse material. Então vai lá, canta, mas vê que o Felipe está precisando de uma pasta de dente. Toma aqui, Felipe. O Jô está precisando de uma escova de dente. Então a gente vai fazendo esse trabalho de distribuição, às vezes leva uma toalhinha. Pô, isso é muito legal, né? Porque não vem só para cantar e fazer um evangelismo dentro de um hospital. E a gente nem evangeliza dessa forma. Nossa metodologia em Betânia é ganhar primeiro para a gente. Ganhar o direito de ser ouvido. Relacional, né? Né? Neil diz isso o tempo todo. As pessoas hoje não estão mais nos ouvindo. Elas estão querendo... Elas estão ouvindo com um outro portal, que é com os olhos. Aí o Jô observa que o Felipe está fazendo um trabalho. Pô, ele vai perguntar, cara, como é o nome do Deus que você serve? Essa é uma pergunta que a gente provoca naturalmente. Isso é muito legal. Dentro do nosso contexto de trabalho. E aí a Marta já não tem nem mais agenda, porque todo mundo quer coral. É um trabalho. É um trabalho especializado. Então, quem canta, canta, né? Se eu cantar, Pastor, então... vou fazer um monte de pergunta aqui, já tô cheio de dúvida. Você me interrompe aí. uma Se eu não outra conseguir, também eu peço aqui, ajuda cara. aos universitários. Aqui Eles vieram aos também, universitários. Tem um estagiário ali. Tá comendo pra caramba. Tá comendo. Só Pô. come, mano. Ai. Você é o pastor de missões. Sim. Como é que é o organograma? Se você tem líderes dentro disso ou é você? Como é que funciona essa parte de liderança? Legal. tua? Então, eu presto contas ao Neil, que é o nosso Certo. pastor-presidente. O meu organograma, trabalhei eu e Cláudia à frente disso. Nós temos uma equipe mais próxima. Né? Eu tenho o Bruno, o Léo, o Eliseu e o Alexandre, que são meus principais. Um é financeiro. O Bruno, 15 anos de Banco Santander. O cara entende tudo de finanças, gerentão. Ele é muito organizado e criativo o tempo todo. Que gerente de banco tem que bater Tem que meta. bater meta, aquela- né? Todo mês. Então ele cria. Essa camisa aqui que a gente botou hoje foi ideia dele. Aí Legal. foi consultar. Então ele cuida dessa parte para mim. Então toda a parte financeira, ele tem uma equipe financeira. Então a gente capta recursos também, além daquilo Tem que uma finanças só para isso? só para um isso. A cara gente de tem uma finanças. conta bancária de Betânia exclusiva para Exclusiva missões. para missões, né? Tá, entendi. Entendeu? Ele é um tesoureiro ali da missões. Além disso, a gente provoca. Então a gente faz almoço missionário, vende camisa, a gente corre atrás, legal. porque é muita coisa. Romano Nosso fez um almoço projeto lá, esse né? ano, Jô e Felipe, nosso orçamento é de R$200 mil só do nosso ministério. Então, fora o que o Casa Viva vai fazer, né? Mas só da parte que Pode eu falar um gerei. pouquinho da proposta que vocês vão fazer esse ano, assim? Pode. Agenda Contar um que pouco você da quer? agenda. É, só um É, pouquinho, não. agenda, Contar agenda. os lugares, Vocês ficaram alguma coisa. curiosos, Spoiler. né? Um spoilerzinho, é bom, né? A Vai- gente vai me gosta. ajudar. A gente conta. Pode. Algumas dessas ações até a gente abre na nossa rede de Betânia Missões, o pessoal pode seguir lá. Eu já falei que eu quero ir uma nesse ano aí. Então, Como é que acha no Insta? Betânia Missões. Tá, Aí pode ser Betânia Igreja Batista também, lá linka com a gente. tá. Então, ou no meu Paulo Elias, vocês vão me achar lá, né? Essa cara aqui, esse carão, tá na minha foto. A Ana Cláudia também, na rede dela. Mas a gente vincula pelo Betânia Missões. E a gente tem uma agenda que muitas vezes ela demanda a aceitação de grandes grupos. Porque a gente faz ações missionais específicas. Então, você perguntou aí alguma coisa sobre... A gente vai para Jardim Gramacho, o antigo lixão. A gente vai para a comunidade do Aço, Vila Paciência, lá em Paciência. A gente vai para Guadalupe,
chamamos de igrejinha por causa do grupo infantil que a gente tem lá. A gente vai para Ribeirinhos, para o Amazonas, 24 horas de barco. A gente vai para uma favela em Natal, que é na Felipe Camarão, é uma das favelas mais perigosas do Brasil. A gente tem, se a pandemia arrefecer as coisas, para a Índia. A gente tem... Os Dalits? Os Dalits. Os Dalits é um trabalho... assim, eu sou o CEO aqui no Brasil, secretário executivo desse projeto. Já estou com eles há 6 anos. E a gente trabalha em prol dessa causa na Índia. É um trabalho gigantesco. Explica um pouco o que é os Dalits aí, pastor, para a galera entender. Como é o nome? Os Dalits. Dalits eles são uma parte de um sistema de castas que é a maneira como a Índia se organiza religiosamente. A Índia é um país com 1.400.000.000 de habitantes. A gente não consegue conceber o que isso significa aí. É o segundo país mais populoso do mundo. Do jeito que as coisas estão andando, se tornará o primeiro. Porque a China tem bloqueios na questão de gravidez para além de um filho, tem multa, não sei o que. Então, para abrir, né? Mas a Índia é muito desafiadora. E eu trabalho com uma organização que já está há 40 anos na Índia. Ela é parte da Operação Mobilização lá, mas a gente trabalha com um outro braço, que é a Good Shepherd Foundation, que é um grupo que está organizado para atender demandas desse povo especificamente. Um Dalit é um ser desprezível na sociedade indiana. Desprezível no sentido mais profundo da palavra. A palavra Dalit significa esmagado, literalmente. Forte. A Índia se organiza, como eu falei, no sistema estratificado de sociedade. Então, você tem uma pirâmide social. Aqui também tem pirâmide social, mas lá é religiosa. Então, você tem um deus, que é Brahma, e ele tem os brahmanes na ponta da pirâmide. Eles são os sacerdotes, são os gurus, são os que vêm num processo de reencarnação. Por 8.500 reencarnações chegaram lá. É assim que eles contabilizam a ideia. É um processo familiar também? Sim, muito familiar. Então, se você é filho de alguém dentro do contexto do Brahma, você já está lá. Entendi. É a alta casta. Normalmente são os brancos que estão aqui em cima. Aí vai descendo. Aí tem os kshatriyas, né? Tem os vaishyas. Por exemplo, Gandhi, Mahatma Gandhi, era da camada mediana dos vaishyas. O pai dele era comerciante. Ele vem de uma casta mediana. Você tem a casta intermediária, eu acabei pulando, são os guerreiros políticos, são pessoas da alta sociedade, mas eles estão abaixo do sacerdote. Aí vai descendo, chega lá embaixo, tem os Sudras, que é a base da pirâmide. Os Sudras representam 500 milhões de pessoas. Esses são os artesãos, são os camponeses. E embaixo da pirâmide vem os Dalits. Entendi. Os Dalits são excluídos, porque eles são criados por Brahma para serem rejeitados. Eles são aqueles que nasceram para literalmente mexer onde ninguém mexe. Então são eles que mergulham nos esgotos, literalmente, sem equipamento nenhum. Mergulham. Caraca, pô. E eles vão lá e descem no esgoto para desentupir. Eles são os rotorrutas humanos. A cada 5 minutos na Índia morre uma pessoa nesse sistema de trabalho. São os varredores de rua. O trabalho da mulher Dalit normalmente é catar as fezes humanas nas vilas, retirar isso, enterrar, quando não tem sistema de esgoto. Saneamento, né? A gente não pode nem chamar de saneamento. É bem pior que isso. Não tem saneamento na maioria das vilas indianas. E vocês já foram lá? Já fizeram algum trabalho lá? Sim. E tem gente vai 2 vezes por ano, em média, na Índia. Tá. E tem alguma história que te marcou muito lá nessa... Muitas histórias. Uma história assim que... Quando eu fui lá a primeira vez, eu tenho em mim assim, em minha oração, Deus me dá fome e sede de justiça, de Mateus 5. Legal. Porque se eu olho para você e vejo você vivendo uma injustiça e eu não me comovo, eu não me mobilizo para te atender, alguma coisa está errada em mim. Eu posso conectar gente, posso me esforçar. Então eu fui lá, e aí para conhecer o trabalho, a gente faz caravanas, né, para lá, que a gente chama de caravanas porque não vai lá evangelizar a Dalit, a gente vai lá para conhecer o trabalho. Um trabalho solidificado. E aí dessas histórias todas que a gente ouviu,
que nos remete ao que é o DFN, no caso é o Dignity Freedom Network, que é a rede de libertação e dignidade dos povos Dalits no sul da Ásia. Eles estão espalhados em outras regiões também, mas é na Índia São especialmente. bases, né? É. Então eles vivem numa comunidade, têm sobrenome, eles não podem se misturar socialmente, eles são impuros. A sombra de um Dalit contamina o outro. Então eles não andam na mesma calçada que as outras pessoas. E a história é de uma menina que, numa das nossas escolas, porque nós temos um projeto com 100 escolas, 26 mil crianças nessas escolas, todas Dalits. É um trabalho que começou lá atrás, com o apelo da liderança Dalit, que, como eu disse, são massacrados, literalmente. Eles tiveram um caso de 5 Dalits que morreram porque mexeram numa vaca morta para tirar o couro, para fazer instrumento. E a vaca é um deus sagrado para o indiano. Sim. E por ser Dalit, então eles levam a culpa Bem... 100 vezes pior. Bateram até matar 5. Isso gerou uma revolta nacional. E eles chamaram os líderes religiosos e disseram: nós não queremos mais ser o que nós somos predestinados nessa religião. Eles chamaram os muçulmanos, chamaram os cristãos, chamaram os budistas e todas as outras religiões, algumas que vocês nunca ouviram falar aqui. E chamaram suas lideranças em conferências, em congressos, em encontros nacionais, uma revolução que foi provocada, e pediram: o Deus que você acredita pode nos tirar de onde nós estamos? Se ele tiver alguma coisa melhor do que a gente está vivendo aqui, a gente vai atrás dele. Aí os muçulmanos disseram dos seus credos e tal, os budistas, todo. O Joseph, que é o nosso líder fundador lá na Índia, ele estava nessa reunião, ele devolveu a pergunta: o que é que vocês gostariam que nós fizéssemos por vocês? E aí eles pedem 3 coisas. Deem escola para as nossas crianças. Um Dalit não pode estudar numa escola como... Então não existe possibilidade de um Dalit casar com alguém da caixa de cima. Não, quem casa acontece, tá? É o caso do Joseph. Ele casou, ele é cristão, mas na sociedade... Você sai da casta. Você não desce. Permanece, você desce. Se você, Felipe, não sobe porque... tá aqui entendi. Na caixa de cima, você casar com uma menina da caixa de baixo, você desce, ela nunca sobe. Um Dalit tem 2 crenças. Uns acreditam que podem entrar no sistema de reencarnação e um dia, quem sabe, chegar a ser alguma coisa. Há uma outra linha de crença que eles jamais terão, porque eles são predestinados eternamente para encarnar e reencarnar como desgraçados, como miseráveis. Eles valem menos que um cão na Índia. E aí, educação para os nossos filhos. Livrem as nossas mulheres do que acontece com... De dia, uma mulher Dalit é intocável. À noite, ela é abusável. Não só à noite, por exemplo, a Índia tem um grave problema de saneamento básico. Muitas vilas não têm banheiros nas casas. Então, você tem um banheiro num canto que é comunitário. Então, uma mulher vai lá fazer suas necessidades e homens se escondem no mato e vão lá e abusam sexualmente. Isso é, assim, muito, muito na Índia. E a Índia tem um alto índice de suicídio de mulheres, meninas principalmente. E esses suicídios muitas vezes são questionáveis, porque na verdade se percebe que foram, na verdade, assassinadas para que elas não denunciem, porque o estupro lá é passível de crime, de pena de morte. Bom, e aí essas histórias são muitas. Mas eu queria... Mas aí você falou da educação, do livro das mulheres. E a terceira coisa que eles pediram: diga ao mundo o que está acontecendo aqui. Voz, avisem lá fora. Voz, né? Porque, apesar de eu ter dito tudo isso aqui até agora, que o sistema de castas assim, em 1950, o sistema de castas foi abolido da Constituição indiana e oficialmente, ela não existe. Mas não tem um lugar na Índia, nem dentro da igreja cristã e nem nenhuma outra sociedade indiana, que não veja sistema de castas. Porque é nome, sobrenome, lugar onde você nasceu, cor da sua pele, quem foi a sua mãe. Porque quem traz ao mundo alguém de uma casta, seja lá qual for, é a mãe. E ela contamina ou ela purifica o filho. Entendi. 3 coisas. Educação, livrar nossas famílias dessa desgraça social, de abuso. Uma menina na Índia, ela pode ser vendida pelo pai e pela mãe
para uma adoração de uma entidade chamada Yelama, que é o nome que eles dão a um dos muitos nomes das deusas e deuses que eles têm. Alguns falam de 35 milhões de deuses, outros falam de 350 milhões de deuses. Cara, é muito Deus. Tudo na Índia é adorado praticamente. O macaco, o elefante. Tem Templo dos Ratos na Índia. Se você entrar no Google agora, colocar Templo dos Ratos, é uma coisa nojenta. As pessoas deixam de comer para dar leite para o... Bom, enfim. E essa deusa Yelama, ela recebe a adoração dela através do sexo. Então, os pais de meninas Dalits, e só pode ser Dalits, consagram sua filha para essa adoração. Antes da puberdade. E essa menina vai passar por um ritual e ela vai ser consagrada como devadasse do templo, é o nome do termo que dá. E ela vai ter relações sexuais com 14, 15 homens por noite. Caraca, e todo o dinheiro vai para o templo. E o que ela tem é um quartinho e um prato de comida. A gente está falando de adolescente, criança. Criança, 9, 10 anos. 9, 10, 11. Caraca, mano. E o pai acredita que ele consagra essa filha em troca de uma bênção. Uma vaca que está doente, uma plantação de pimenta que não está bem para prosperar, uma tia que está com câncer. É assim, é uma troca, né? Minha filha é um presente. Entre outras coisas, é um livramento para esse pai, socialmente falando, porque nascer mulher na Índia não é nada bom. E nascer mulher Dalit é uma desgraça, porque na Índia tem um sistema de casamento arranjado, né, que são chamados sistemas patriarcais. Então o pai combina com o pai do menino, o pai da menina, e quem vai pagar o dote é o pai da menina. Então já tem mais um problema social incluso na questão de fé. Que peso, mano. E aí, amigo, é desgraça o tempo todo. Então, a gente tem, nos últimos 20 anos, nós já conseguimos libertar 5 mil meninas da prostituição ritual. Caramba. Ou cultual. Não é prostituição infantil que está vendendo o corpo para ganhar um prato de comida. Não, é uma prostituição. Lembrando que é o pai e a mãe que consagra, doa, né, entrega, oferta. E a gente vem trabalhando nos últimos 20 anos. A gente tem casas espalhadas pelo país. São casas distantes da cidade, normalmente é outro estado, para não haver mais intervenção. Aí, com o tempo, a gente parou de comprar a liberdade dessas garotas. Porque a gente descobriu... Como assim comprar a liberdade? Porque a gente comprava a liberdade delas. Pagava? Pagava. Entendi. Tá, entendi. Em torno de $300, para você ter uma ideia. De uma vez ou era Não. Tipo mensal? Né? Chega lá, não pega... Chega lá e paga. Lá, paga e... O traficante que está ligado ao templo, Tá. ó, eu vou te vender essa menina aqui, Tá. você leva ela. Você tem Isso que depois dar... que ela já passou do ritual, Porque ou não? $300 para eles é muita coisa, né? Então, Claro. Isso que ela já passou no ritual? Já, não, mas algumas já estavam com Algumas traumas já emocionais estavam, gravíssimos, algumas Ou contaminadas. ainda iam passar pelo ritual. E lá se Existia trata a o psicológico polícia. delas? Sim, assim, sim, pra nessas você que é dessa casas, área? sim. Tem. Nessas Muitas já casas contaminadas com AIDS, muitas, com sífilis, com doenças. Aí, com o tempo, nós mudamos a nossa estratégia. Nós ganhamos a confiança das prostitutas mais velhas, que já estão há décadas nisso. Décadas não pode nem dizer, porque se no máximo uma mulher dessa fica lá 20 e poucos anos, quando chega a 30 já é velha, eles já querem descartar. Ela vira uma pop rua, vira uma moradora de rua, que não sabe fazer mais nada. Né? Então a gente conseguiu mudar, ganhamos a confiança das prostitutas mais velhas. A nossa equipe conseguiu trabalhar com o governo e com a polícia boa, porque tem a polícia corrupta envolvida nisso. E as prostitutas mais velhas, elas denunciam, elas ligam, ó, vai acontecer o ritual na família tal, na vila tal. É um que é um X9. festival. Já. É um festival com 150 mil pessoas. Eles vão consagrar 100, 200 meninas de uma vez. Então liga, ó, vem aqui que vai ter tal data, o festival está marcado. Aí já dizem quais são as casas, porque isso tudo numa preparação, né? Tem uma anunciação, tem um ritual de preparação. É uma festa que eles chamam. Enfim, eu não cheguei a visitar esse festival, mas uma das nossas equipes foi lá e foram botados para correr, porque é um momento delicado. E aí elas avisam, nossa equipe vai lá e faz a intervenção. Já entra com uma ação preventiva, que é traumática também. Tu imagina que teu pai... Isso faz parte da missão. Faz parte da missão. De evangelização, né? Já começar a libertar isso, já Sim, começar sim. a chegar com o governo e pá. E aí a gente tem conseguido fazer bons trabalhos nesse sentido. Chamamos de impedimento. Hoje a gente já tem isso amplamente divulgado, a gente já consegue... Porque isso também é ilegal. Mas é ritual.
E aí meio que... A religião Isso fala vale. mais alto, então, né? Aí tem um envolvimento até da crença mesmo, de gente ligada a poder público, a poder de polícia. As questões religiosas são muito fortes, são raízes lá. Tá. Então isso, né, você fazer uma intervenção dessa é muito complicado. Chegar é cultural, né? Porque a lei religiosa é maior. Sim, sim. E com essa visibilidade que ele está falando, o próprio Joseph conseguiu trazer essa visibilidade. Quando ele fala nós, tem outros países também envolvidos, porque conseguiram ver essa história, foram lá, visitaram. Como é assim? É isso mesmo que acontece, né? E aí, hoje, a gente tem alguns países, Estados Unidos, né? Praticamente Austrália, todos os continentes a gente tem né? escritório. A gente tem escritório. É escritório. O trabalho é para a Índia. Captação de recursos para manutenção. Isso. Para que a gente possa unir as forças, né? E conseguir fazer esse movimento, que não é fácil. Porque entrar e você ir contra uma cultura, porque é contra uma cultura, né? E a gente precisa ter todo esse cuidado, né? Que a gente tem né, tido. E graças a Deus as coisas têm fluído, acontecido. Só deu uma paradinha por conta da pandemia, né? É paradinha da gente ir lá. De ir lá. Mas o trabalho lá mas continua. o trabalho continuou. A área da saúde, eles conseguiram atender. Trabalho? Sim, Sim, full-time. sim, Nós Tem uma temos full-time. galera lá, né? 3 mil pessoas envolvidas nas nossas equipes. Como é que é? 26 mil crianças, 100 escolas, 6 clínicas, fora Que louco. desenvolvimento... porque assim, Mas aqui de brasileiro, assim, não. vocês mandam, Não, tem alguém? 99,9% indianos. Indiano. É um tá. trabalho já de 40 anos. Legal. A gente chama de missionários autóctones. O nativo, ele já foi evangelizado, ele já é... legal. Isso leva a uma ampla plantação de igreja. Porque antes a prioridade era plantar a igreja. Aí nesses 40 anos, 20 anos atrás, o Joseph, que é o nosso líder, ele foi chamado a atenção nessa reunião. E ele mudou a visão ministerial dele. Pô, que legal. Aí ele começa com a primeira escola, começa com a primeira Sim. libertação de uma menina, começa a primeira clínica, tudo isso veio. Agora, na pandemia, para vocês terem uma ideia, as escolas também fecharam na Índia. Né? Foi muito caótico, acesso à internet, como aqui no Brasil, dificuldade. Enfim. Mas nós ampliamos a nossa rede de saúde. Pelo respeito do nosso trabalho, além das 6 clínicas, nós conseguimos dobrar a nossa capacidade, que eram de 200 profissionais de saúde, para 400 voluntários que foram começando a ser treinados, que nós chamamos de voluntários inicialmente, mas depois eles vieram ser remunerados. E a gente conseguiu uma plataforma da Indonésia que nos cederam todo o link, todo o processo, que custaria 10 milhões de dólares. E eles viram o trabalho que nós estávamos fazendo de telemedicina. E nós conseguimos atender a mais de 250 mil pessoas na pandemia, até agora. Caramba. Na pandemia lá, a gente conseguiu trabalhar com a segurança alimentar de 1.200.000 pessoas. Tudo na Índia é muita coisa. Mas isso que a Cláudia estava falando, nós temos escritórios ao redor do mundo. Naquela terceira coisa, de avisa o mundo o que está acontecendo, o Joseph conseguiu, junto com um outro indiano que não era cristão, mas que batia nessa questão do sistema de castas, né? E eles conseguiram uma oportunidade de ir na ONU denunciar isso. Pô, que E a maneiro, diretora do Banco Mundial na época, Mudou que era o uma olhar, né, do suíça, mundo. ela falou assim, eu não acredito, porque o sistema de castas, eu conheço a lei indiana, não existe. Pois então a senhora vem à Índia com a gente. Ela foi, viu, e ela lá atrás se tornou a vice-presidente da nossa organização. Caraca. E então, com isso, claro, foi se ampliando. Essa ponte com a OEM, né? Aí leva o escritório dos Estados Unidos, do Reino Unido. E a gente aqui no Brasil, nosso trabalho é captar recursos para ajudar a manter esses projetos. Semana que vem já temos na conta 10 mil dólares. Nós vamos mandar para a Índia para ajudar a manter esse processo. Mas a Índia passa por um momento de perseguição sem precedente na história. Nós estamos trabalhando. Eu, particularmente, estou começando a fazer contatos aqui no Brasil, em Brasília, enfim, para tentar encontrar gente que nos ajude a chamar a atenção do governo indiano. Agora, nesse momento, 6 mil organizações cristãs na Índia estão com as portas prestes a fechar, algumas já fecharam. Porque o governo indiano decidiu perseguição feroz. O hinduísmo quer, se você se converteu, desconverta. E eles estão inventando todo tipo de história, quebrando igreja, prendendo pastor, fazendo escassel por lá. Nosso trabalho é ajudar a mandar recursos para a Índia. Então a gente vai nas igrejas, fala dessa causa. Então, assim, eu sou pastor de Betânia Missões, junto com ela.
a gente ainda tem a gente chama de assim, 1/3 do nosso tempo, eu me dedico só à causa da Dalet. A gente não faz isso sozinho. A gente tem uma equipe maravilhosa de trabalho, tem escritório em São Paulo. Essa semana nós vamos ampliar mais um escritório em São Paulo, com uma outra base que a gente está criando. Então a gente precisa de gente que nos ajude a fazer a representação nacional para ajudar essa causa na Índia. E quando reabrir e diminui um pouco esse fluxo da perseguição, a gente nem acredita que essa perseguição vai diminuir, mas dá para chegar na Índia sem parecer crente. E aí a gente queria chamar vocês que nos ouvem na rede para ficarem linkados com isso. Quero muito levar vocês lá, vocês pisarem na Índia. Na Índia. Bora, vamos fazer um pó de vida lá na Índia. Então, cara, se vocês pisarem na Índia, se vocês forem com fome e sede de justiça, vocês serão fartos. Imagina. Porque vocês vão se ver ajudando a transformar essas coisas. Então, João, a tua pergunta é sobre recursos. Não tem como fazer isso sem dinheiro. Claro. É claro que não é só de Betânia, então a gente é parceiro de muita coisa. Neil nos ajuda muito, divulga essa causa. Neil é um dos nossos embaixadores do DFN no Brasil, né? Então, onde ele prega, ele chama atenção, fala. Hoje você se dedica 100% a pastor lá de Betânia? Sim, eu sou Ministério Integral, mas eu tenho também outros projetos. Eu faço gestão ambiental na Estácio. Caralho. Estou fazendo também, e eu estou agora trabalhando com um pastor que vai vir aqui, depois vocês vão falar sobre ele. O pastor Felipe, né? Felipe Reis, ele me convidou para a Escola de Missões de Betânia. Ela tem um currículo tão expressivo. Ele era o terceiro que tinha me chamado para a gente montar uma pós-graduação a partir do que a gente construiu lá, que é uma escola reconhecida já nacionalmente. Né? A EMI. A primeira turma. Felipe, né, foi nosso aluno lá. Então, todo aquele conteúdo foi namorado por outras faculdades, me procuraram, mas eu não sentia a firmeza de avançar e tal. E o Felipe, ele me deixou muito à vontade e hoje eu estou muito satisfeito com essa ideia. Primeiro porque a escola agora ela tem 100% online, capacidade. Ela se transformou numa pós-graduação, ela atende reconhecida pelo MEC. Ao graduado reconhecido pelo MEC, porque ela é pela Celso. Tudo online. Tudo online. Pela Celso Lisboa, que é a nossa faculdade aqui do Rio de Janeiro, e o Instituto Casa de Vida, que é o projeto do pastor Felipe. A gente também aceita alunos que não tenham graduação. Então, se você sabe ler e escrever, você recebe o mesmo conteúdo, o mesmo material da pós-graduação. No final, é só uma questão de diferente diploma. O que, para muita gente, não faz a menor necessidade. Eu quero um diploma. Se você está afim de um diploma, legal, você vai ganhar. Mas o objetivo nosso, e aí a escola entra com a teoria. Então, Neil, Ariovaldo Ramos, Paulo Capelletti, Ronilson Pacheco e René, Kenner, né? Kenner Terra e muitos outros. Felipe dos Anjos, lá da IBAB. Uma turma grande aí. E eu sou o coordenador. Então, eu vou oportunizar para essa agenda de Betânia Missões. A gente vai levar quem... Possat também está lá. Possat está com a gente nessa. A gente vai fazer esse movimento de trazer a oportunidade de prática da teoria. Porque o meu berço na OM era teoria com prática. Por onde eu passo, assim, cara, não adianta você chegar da escola dominical, 30 anos, eu já ia vir 10 vezes, mas você é um parasita. Entendeu? Um consumidor. Senta, ouve, é um crítico da igreja, mas não dá um tempo, não ajuda. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, que um brother ficou sabendo que tu vinha, e aí me deixou essa pergunta aqui, é pertinente com a última fala. Da questão da Índia e tal. Vocês vê caos toda hora, problema toda hora. Sim. Absorve muita coisa, né? E como é que a igreja, as organizações cuidam dos seus missionários, né? Que às vezes dá louco, o cara não aguenta mais e volta para o Brasil, ou então estava na missão e aí não aguentou de tanto problema, tanta dificuldade às vezes. E como é que vocês fazem a manutenção de vocês em relação a tudo isso? Vocês recebem bastante informação muito pesada. Bom, eu sou casado com uma psicóloga, né? Né? Mas e a psicóloga? Mas ela não é a minha psicóloga, né? Não dá, né? Claro que não. Sim. Mas assim, é muito legal a ideia dessa pergunta, ela é importante, ela é muito pertinente. Eu não me esqueci agora o percentual, mas a CEPAL tem isso. CEPAL é uma organização muito séria. Eles fizeram uma pesquisa, né? Sim. Eu posso estar enganado, tá? Mas 35% dos missionários voltam com traumas profundos. Alguns jamais querem ouvir falar de missões e de igreja. É muito grave isso.
A igreja, ela tem até, vai, Cláudia, né? Eu te envio, mas abandona. Porque no primeiro mês que precisar de ar-condicionado, Cláudia, esse mês não vai dar para te ajudar porque tá quente aqui, entendeu? Mas foi o compromisso que eu tinha com ela, cara. Tô falando financeiro. Né? Aí ela pode falar um pouco do que é o emocional de um missionário, porque o ser humano, né? Vai para o campo. Sim. A própria CEPAL tem um trabalho, né, que Existe voltado uma para base isso. pra receber? Existe a pessoa que vai até o local para ver como é que avalia, né, como é que está a situação com as famílias, né? E quando às vezes não tem jeito, aí volta e aí tem um tratamento, eles fazem o tratamento e voltam para as suas casas, é lógico, né? E vão fazendo o tratamento para se recuperarem. Mas não é muito fácil. Eu acho que existe também, não tem um olhar muito A específico gente pode melhorar para isso? essa. A gente pode melhorar isso. A questão emocional, né, ela é muito importante. Mais até, né, afetividade e inteligência. Outro dia eu fiz essa capacitação lá com os professores lá da escola. E a afetividade, ela vem primeiro que o nosso cognitivo, porque se a gente gosta do que faz, isso gera sentimento, gera emoção. Então, você vai em busca disso, né? Então, quando a pessoa está cansada emocionalmente, estressada por um campo que, às vezes, tem as suas dificuldades, principalmente fora do país, né? As culturas, a língua e tudo mais, o baque é maior. Então, a pessoa ela pode até ter toda a estratégia possível, mas se o emocional dela não estiver conectado a isso, acabou. Então, assim, eu acho que pode melhorar mais isso, né? Não é o nosso caso, porque a gente não mantém, né, missionários, a gente tem pessoal de Manari, que a gente sempre está em contato, né? Passa 2, 3 meses, a gente sempre está ligando. Quando nós íamos lá, né, fazíamos esse movimento. E, então, é nesse contexto assim. Índia, particularmente, são todos autóctones. Então, essa movimentação... Que é o missionário nativo, né? O indiano. Essa movimentação que ele está falando é quando a gente leva uma equipe para conhecer e agregar mais recursos para que funcione o trabalho lá. E lá você Não pode é ver a força- coisa funcionando. Força humana, Sim, né? isso é uma maneiro, força maneiro. humana. Ainda que, mesmo a pessoa indo, tá? Uma equipe indo com a gente. Eu me encantei com o trabalho. Ótimo. Então, vamos trabalhar para que você venha? Qual a possibilidade de vir? Está aberto, o governo está aberto para isso? Né? A gente vai trabalhando esse passo a passo. Quando a pessoa tem um chamado para a Índia, aí não tem jeito, aí a gente, né, faz esse contexto. Mas a maioria das equipes, né, que nós temos conduzido é para Eu queria até indicar alguém até para vocês trazerem aqui, é o pessoal da Missão Base, anota aí. Missão Base, faz essa ponte aí pra gente. a Missão Base, ela hoje no Brasil representa, na minha leitura, porque sai desses processos da CEPAL, do pessoal que está mais assim organizado, né, no sentido... E eles são amplos, porque são interdenominacionais, porque tem um ponto aqui, as agências missionárias no Brasil, tem as denominacionais, Junta de Missões Mundiais Batista, Junta de Missões Nacionais Batista, você tem a Junta Presbiteriana, você tem as Assembleias de Deus, você tem as instituições, mas você tem as organizações que recebem o cara da Batista, o cara da Congregacional, de outras pentecostais, eles vão passar por um treinamento e eles vão para um campo com aquela agência. São duas coisas distintas, né? A primeira é mais institucionalizada para o ambiente da doutrina, a outra é mais aberta no sentido de ir para criar pontes para o processo. E ela faz, dependendo do lugar onde ela esteja, mudanças importantes para mais ou para menos. Aí tem várias linhas de missionário. Tem missionário biocupacional, que é aquele que vai com o seu próprio sustento. Tem aquele que vai com o sustento integral através da captação para a agência missionária que envia esse sustento para lá. Você tem de tudo um pouco. Você tem aquele que é louco, vou embora, ninguém me envia, eu vou sozinho. Vai. Então, Jesus galera, me enviou. Você que precisa aí dessa orientação, olha os brabos aqui da área para vocês Aí eu se ia falando acharem. da Missão Base, depois você pode pesquisar. Um deles é membro da nossa igreja, um dos fundadores. A Missão Base nasce com esse olhar. Então, eles estão há um tempo na estrada, fizeram 10 anos agora. Sim, 10 é anos, muito comemorado, interessante. né? Então, eles, por exemplo, aí o Jô está no campo missionário lá, com a família, e está cansado. Quando o missionário volta para casa, ele volta e aí tem que descansar. Mas ele tem uma agenda
porque ele precisa continuar levantando o sustento, dar Férias, né? relatório No caso, as de férias onde do foi. missionário. Visitar várias igrejas. É. Aí ele vem, às vezes, até por uns 2 meses, com um tempo maior ou menor, dependendo do que seja o campo, né? Porque tem agências que o cara fica 2 anos, não pode voltar antes disso. 3 anos, não pode voltar. Aí dá 3 meses, 6 meses, 1 mês. Dependendo desse tempo, o missionário não tem tempo nem para ele. E não tem dinheiro para ir para uma pousada, numa serra, numa casa de praia. Aí o que eles fizeram? Olha a sacada, que legal isso. Tem lá o fulano de tal que tem uma pousada não sei aonde. Ô, irmão, eu estou aqui com esse projeto, a gente vai recebendo missionários aqui. Você deveria ir numa época até de baixa temporada, porque você é um empresário, você precisa, né, ganhar seu dinheiro. Mas você não teria aí uns 2, 3 dias para eu mandar um casal de missionários? Pô, que maneiro. Pô, a gente mesmo ganhou uma oportunidade dessa. Fomos a Manari, lá no sertão, Aham. e o Ronald Cabral, que é essa pessoa que é a nossa referência, um dos presidentes, e conseguiu pra gente cara, que ele foi o melhor lugar que eu já fui na minha vida. Um apartamento duplex em Nanai Residência, na praia dos Muro Alto, em Porto de Galinhas. Você faz ideia, cara, só tem milionário lá. E eu me senti, Ai, maneiro. assim, eu não tinha nem para dar sinal de telefonema para Nem pedi pra camareira tirar o lençol. Você tava arrumando já a cama, né? A gente ia cobrar 16 aí, né? piscinas, não sei o que, em frente à praia, com Mas é bom que eu jangar. vou sortear um desse aqui agora pra É, gente. Você que tá aí, ó. Olha essa cara, sortear aqui, olha essa né? cara da missão base. Outra Pô, coisa, que legal, cara. uma rede de profissional de saúde. Aí a Cláudia é psicóloga, o Jô é dentista, o Felipe é cardiologista. Felipe, eu preciso de uma consulta com o missionário, ele não está muito bem de saúde, ou fazer um check-up. Cara, ele não tem plano de saúde, porque nem toda agência missionária, ou o sustento que esse missionário levanta, é capaz de atender um plano de saúde. Pô, saúde é importante, né? Aí o Felipe é um cardiologista. Pô, claro, pode mandar aqui 6 por ano, 6 por semana, enfim, cada um. Aí eles têm essa rede de profissionais de saúde. Aí vem o Jô do campo e vai lá uma consulta cardiológica. Que legal, Pô, pagaria uma cara. fortuna, Legal. mais o eletrocardiógrafo, mais o ecocardiograma, mais não sei o quê. Exame de sangue, quando você vai ver, 2, 3 mil reais. Aí o Felipe conseguiu isso de graça. Pô, que maneiro, cara. Entendeu? Aí tem vários profissionais. Só errou porque eu sou dentista, esqueceu? É. Fiquei com Gandra lá em Manari Lembro com eles. disso, Esse cara Manari. foi auxiliar de Dente, cara. dentista. Aí eu fui auxiliar, mano. Tem um Caraca, vídeo cara. dele tirando Aí, o dente já do cara. fez de tudo. O dente voou. Cada hora eu descubro uma parada Tem que ele já o dente voando, o dentista daqueles mais, né? Ai, cara. Um buticão lá, assim, enfiou. Eu tinha E quando ele pavor de pôs, sangue, o Felipe cara. segurando a boca do cara. Que o isso, o cara? afastador é o Felipe, né? Aí o cara. É uma cena Muito gravada bom, com meu Deus você, do céu, cara. Eu O tinha dente, pavor de sangue, o eu fui dente curado pulou, ali. a câmera pegou assim, o dente indo embora. Depois muito pega isso aí. bom, mano. Muito maneiro. Depois me Botar no manda, me vídeo manda. isso aí. Então, aí a missão base, eu conheço muitas agências, muitas missões. A minha esposa já tá me tocando aqui. Eu me empolgo, cara. Minha É. Não, Muito tem que empolgado. ver, A gente já cara, tá. que vocês são muito Ele apaixonados, vive isso, né? ele vive isso. É. Eu brilho no olhar de vocês, cara. Não tem como não ver. Deixar a gente fica aí, né? É. 3 horas Sim, falando sobre missões, Eu acho que o tempo já foi, né? A gente já foi, já foi. Aí, Vamos ver se a gente traz eles aqui, pastor. Vai ser um prazerzão. Não, é legal. Sim. Se você precisar de indicação assim, de agências missionárias sérias hoje trabalhando, traz o pessoal de igreja perseguida. Quiser um outro momento para o pessoal ouvir mais sobre os Dalits. A gente está procurando igrejas que nos recebam, Olha. como DFN. Pô. Se vocês conhecerem alguém, a gente está se convidando e se oferecendo porque a gente precisa tornar essa causa conhecida. É a causa do combate ao tráfico humano. Literalmente, nós compramos a liberdade de mulheres, meninas prostitutas. E a gente não compra e joga ela na rua. A gente coloca numa casa, da escola, da Futuro. Legal, dá Hoje a gente já tem algumas que volta se da tornaram dignidade, né? doutoras, Que era o que Jesus fazia, tornaram né? médicas, Quando se curava tornaram Sim. leproso, profissionais. quando curava os doentes. nesse processo. É isso. Muito bom. Nos ajude nisso. Pô, com certeza. Acho que a gente quer ampliar essa voz aí de vocês. A gente sempre pede para o casal dar uma frase que seja de vocês ou uma palavra final, agora pra gente já tá terminando,
Queria poder ter mais 2 horas para ouvir vocês aqui, que vocês são bons. Vocês vão voltar depois, com certeza. Com certeza. Ou não, né? Vão não. sim, Que vão isso? sim. Tá O de doido. missionário é meio A gente furado. tem que contar, tem que ser um podcast só de histórias que você já Histórias, passaram. Porque cara. deve ter Pô, Sim. inúmeras, dezenas, né? né? Centenas. Ainda mais a gente que é talvez. só missão com gente pobre, Então, necessitada. a gente cara. precisa ouvir isso. Hoje foi só mais pra entender o cenário que vocês E trabalham, né? ampliar isso Obrigado, aí. obrigado Essa- pela essa oportunidade. visibilidade obrigada do que pela vocês Pô, sua a fazem. gente que gente. agradece, que isso, pô. Então, Pro assim, pessoal saber também, deixar à né? vontade vocês aí para dar uma palavra final pra gente, pro pessoal. Pode ser um chavão do ministério de vocês, uma palavra, uma frase. A minha frase para você que vai nos ouvir aí nesse podcast é olhando para a câmera, né? A galera tá te Se vendo. possível. Melhor do que levar visitante à igreja é quando a igreja visita o mundo. Vou repetir, melhor do que chamar alguém para ir na tua igreja contigo é quando você visita o mundo. E visitar é enxergar, é olhar. Aí dá um outro sermão. Mas melhor do que levar visitante à igreja é quando a igreja visita o mundo. E o mundo de necessitados. Muita fome, muita sede de justiça, muita necessidade do Cristo vivo. E é mais do que dar uma cesta básica, é construir pontes. Dá trabalho, mas vale a pena. É isso. Então, né, a gente Top. falou muito em missão, solidariedade, né? A gente veio de um café missional, né? Ele fez uma frase, eu gosto muito dessa frase, que é: coração solidário nunca anda solitário. Pô, que Então, legal. assim, essa frase fica aí para vocês, né? Quando a gente se empenha nesse contexto de ir ao outro, a gente não anda solitário, não. E a gente tem um Deus Todo-Poderoso que prometeu, né? Que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, gente, pela Caraca, oportunidade, lindo, tá? lindo, top. Obrigado. Gente, como A é que... camisa, né, que a gente Então, vai... vamos falar agora. Onde é que a gente acha nas redes sociais? Primeiro vocês, né? Pra galera seguir vocês. Legal. O meu é Paulo Elias Júnior, tá lá no Instagram e Facebook. Aham. E o Betânia Missões. Betânia Missões e a Cláudia. Então, o meu, eu sempre faço junto com ele. Tá bom. Tá? Mas eu tenho Facebook e tal, Ana Cláudia, tá? Tá bom. Bom, Galera, a muito gente bom. conseguiu aí uma camisa dessa que é nem essa Donut que que eles eles estão tão usando, usando. A Top. gente conseguiu para sortear. Então você vai lá na thumb desse podcast. É uma fotinha que tem lá no Instagram da gente com eles. E você comenta marcando um dos seus amigos aí, marcando um @. E ambos tem que estar seguindo a Betânia Missões, tem que estar seguindo o Paulo Elias e tem que estar seguindo o Pode Vida. Beleza? E aí a gente vai, na descrição, vai dizer quando que vai ser o sorteio. Beleza. É isso? É Obrigado. isso. Muito obrigado obrigado vocês, mesmo. de todo o Deus abençoe. coração. Obrigado a E a gente vocês. se vê em Obrigada. breve. Deus abençoe. Amém. Tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigado.